Alô, amigos, boa noite. Alex, boa noite, Alex. Boa noite, meu amigo. E Alex, aí, em primeiro lugar, eu queria saber por que esse nome, lembrando a palavra, Alex. Enaldo, lembrando a palavra, a gente pensou em alguns nomes, né? E eu pensei assim, eu acredito que lembrar, ele deve fazer uma ponte com aquilo que já foi ensinado. Então a palavra, ela vem daquele que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, que o Senhor Jesus representou, né? Quando ele disse assim, quem me enviou é verdadeiro, né? E eu falo daquilo que vimos junto de nosso Pai. Então, a gente tem um pensamento de que nós não podemos estar distanciados daquele que nos dá segurança, daquele que nos transmite esperança, daquele que nos diz, tenham fé. Né? Então, lembrando a palavra, é para lembrar aquilo que ele ensinou e aquilo que os seus discípulos, os profetas, anotaram, porque não deve ser esquecido. Bacana. Qual é o tema desse programa? Isso. O tema desse programa, ele é um tema bíblico. Bíblico na sua forma natural, na sua forma como foi apresentado pelo Senhor Jesus e anotado na Bíblia. Porque eu acredito assim, Enaldo, existem muitos nobres continuadores que lembram os ensinos de Jesus, inclusive publicam livros, e muitos nobres livros estão por aí. Mas se a gente não tiver a base fundamental, que é Cristo, vivo, com a lembrança de sua passagem, de seus feitos, a gente não pode ter segurança. A gente não pode ter uma direção. Ou seja, eu não posso entrar na vida com Cristo, com o Senhor Jesus, do meio do caminho daqueles que já interpretam. Eu tenho que primeiro ir à fonte. Eu tenho que primeiro observar a pedra fundamental do edifício da vida do reino, da qual o Senhor Jesus é o que representa. Muito bem colocado. Alex, outra pergunta, Alex. O que é que você quer causar perante o público, né? Eu penso assim, Enaldo. Aqui na Terra nós somos alunos todos, né? Mestre é só Jesus, né? Então eu penso assim, quando ele estava com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele disse assim a ela, vós adorais o que não sabeis, porque a salvação vem dos judeus, eu vou resumir. Ele falava dele, né? Que era ele. E aí ele disse assim, haverá um tempo que não se adorará como se adora aqui, porque Deus procura tais que o adorem em espírito e verdade. Então, o que significa isso? Nós devemos nos fortalecer em Cristo. Nós queremos lembrar as pessoas que nós vamos passar por vários desafios. E cada período da nossa evolução, do nosso aprendizado, as experiências do cotidiano, elas vão nos provocar choques em vários ângulos da vida humana. Na família, no trabalho, no nosso mundo íntimo, na nossa falta de experiência para saber solucionar problemas. Então, a nossa mensagem tem como fim objetivo terapêutico de meditarmos juntos, como alguém que dá o ouvido para ouvir que precisa de alguém falar. E pode sugestionar ideias que vêm de Jesus que está na Bíblia. Olha, eu consigo entender isso assim, Jesus deu testemunho nesse exemplo assim. Acredito que juntos nós podemos nos fortalecer. Solucionar problemas, nós não iremos solucionar, porque cada um é um mundo particular, cada um está num degrau evolutivo sobre o entendimento da vida humana. E nós não somos o exemplo perfeito. Nós temos algum valor, mas também temos coisas a resolver que a gente ainda não conseguiu vencer. Mas a outra pessoa também tem valores que eu também ainda não consegui melhorar em mim, no exemplo que ela tem de bom, mas também tem lacunas a preencher aquele ser humano, e a gente vivendo em comunidade, e essa comunidade não necessariamente, que é a nossa proposta, Reinaldo, precisa estar circunscrita em uma casa religiosa, em um rótulo ou um templo. Mas como o Senhor Jesus ensinou, a fraternidade. Exatamente. Vivermos fraternamente, solidários uns com os outros, sem querer reter ninguém a nós, e sem nos prender a ninguém, sendo livres como o Senhor ensinou que falou, eu vim para libertar o que está cativo.
Muito bem. transferindo as pessoas para fortalecer a fé em Cristo. Porque somente Ele pode nos dar segurança. Exatamente, bem colocado. Alex, e quem vai compor esse programa, a equipe do programa? Bom, tem uma pessoa que todos conhecem aqui em Marituba. Eu vou apresentar a vocês essa pessoa. É esse senhor aqui, esse nobre amigo. Enaldo Araújo e Alex Carvalho voltam no segundo round, né? Porque Conhecido como... Bolsonaldo, né? Gente, acredite, um pequeno toque de humor. A gente tem o canal podcast, onde esse vídeo vai estar publicado no Facebook e no YouTube. Pois teve um ouvinte, um participante, que viu o Enaldo, e aqui todos conhecemos em Marituba como o Bolsonaldo, que lembra o antigo presidente, né? E aí olharam para ele, eu pensei que esse rapaz que estava aí era o Dedé Santana. E eu não tinha percebido, e eu fui olhar o Enaldo hoje, né? Mas não é que parece mesmo, gente? Olha, gente. Muito bacana, hein? Muito bacana. Isso que vocês acabaram de observar aqui, isso é uma terapia, humor. Rir nos faz com que a gente libere cargas de adrenalina, que às vezes o senho constrangido, Passa contrito, né? A energia, né? Faz com que os músculos relaxem, aquela tensão libera. Então, claro que no programa Lembrando a Palavra, ele é um programa que vai ser, com todo respeito, sério. Não terá um quadro de humor, mas nós mostramos no vídeo anterior que o Enaldo é o âncora desse programa. Antes do Lembrando a Palavra, que vamos fazer uma ponte do que foi mostrado semana passada. O Roberto Carlos e seus convidados vai ter de um pouco tudo isso, né, Enaldo? Vai ter. Mas a gente está apresentando hoje o Lembrando a Palavra. Então, o Enaldo Araújo, o Bolsonaldo, comporá a equipe. Eu até brinquei com ele, né? A gente está aqui à vontade falando que no primeiro programa ele é o âncora e eu sou o coadjuvante. E nesse primeiro programa eu vou fazendo assim, como abrindo os caminhos, ele vai me ajudando a completar, porque, como foi dito na reflexão anterior, no pensamento, né, interpretando, eu não conheço tudo, eu conheço um pouco, mas ele tem um conteúdo que lhe preenche o espaço que eu não consigo preencher. E isso em comunhão, sem querer que nenhum prenda ao outro, mas ele tem a religião dele, eu tenho o meu ponto de vista sobre a religião, mas temos o mesmo Cristo e o mesmo Deus como sendo a nossa fonte de referência. A nossa fonte de referência. Exatamente, isso nos Jesus une. Cristo é só Ele que leva até a Deus, né? Exatamente, e isso nos aproxima e nos une numa mesma fé. Essa é a nossa proposta, isso é muito bom, é muito bom. Isso. E nada foi por acaso, gente, porque quando eu conheci o Enaldo, eu descobri que ele já tem anos de fé na sua casa, na sua religião, no seu trabalho evangélico. E a gente ficou super à vontade quando comentou os 2 primeiros vídeos, que era feito ainda sem ser na rádio, agora vai ter na rádio, né? Muito Rádio bom. Maria FM, muito né? bom, né? A gente sentiu muita vontade, vamos né? colocar na Rádio Maria FM para todo mundo ficar ouvindo, né? Pessoas pelos aplicativos, pela rádio. E eu posso dizer até uma... Eu gostaria que você fizesse a última pergunta para eu comentar o que veio no meu pensamento agora aqui. Não, a última pergunta é... Vou te ajudar, porque o Enaldo não trouxe o óculos, ele tá com... Eu tô que nem o Roberto Carlos, sabe? Não tire esse óculos. Eu vou ajudar ele aqui. Tá? Qual sua esperança quanto esse projeto? O que eu penso assim, gente? Nós não somos pessoas completas e definidas em nada, né? No sentido de que eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. O sábio dos sábios é o nosso Mestre Jesus. Mas eu acredito que nós temos valores, todos nós. Se olharmos a pessoa do nosso semelhante e observarmos com um olhar desarmado de julgamento, desarmado de ciúmes, inveja e coisas das sombras humanas, nós enxergaremos uma pessoa de valor. Observe os detalhes. Existem ângulos da vida de todos nós muito belos, como existem coisas a se resolver. Mas o Senhor Jesus ensinou não olharmos tão severamente o cisco no olho do nosso irmão, quando em algum ângulo da nossa vida existe um pedaço de pau maior, uma trave, né? Uma viga. Então eu penso assim, as pessoas estamos acostumadas a sempre olhar a pessoa que fala de Jesus, de Deus, num púlpito, ou como um destaque, como uma referência. E eu acredito que a gente deve aprender a se valorizar uns aos outros, sem precisar de nenhum rótulo sobre o meu nome, sobre uma casa que eu represento. Claro que todas as religiões têm o seu papel e o seu grande valor, e é fundamental que isso permaneça. Para que a gente amadureça, que nós temos que reservar um tempo para comungar com Deus,
na maneira como elas determinam, nas suas liturgias, no seu método de trabalho para lembrar Jesus e divulgar a palavra. Mas eu acredito que nós também podemos ser pessoas nobres no sentido de poder exercer um papel de influência positiva em algum ângulo da nossa vida, em alguma parte da nossa vida, onde, sem precisar que a pessoa me olhe, ele é um sacerdote, ele é um pastor, ele é um padre, não precisamos ter destaque para sermos influências positivas. E nós devemos fazer com que todos enxerguem que são pessoas positivas em ângulos da nossa vida. Perfeito só será o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, a humanidade vai passar, mas a sua palavra é permanente. A sua palavra não passa nunca. Ou seja, a sua palavra, ela é a base fundamental. Ela é o caminho e ela é o fim da vida humana, né? Então, acredito que a gente deve aprender a viver. Tem palavras que eu lembro sempre que, para mim, elas são fundamentais, sabe, Naldo? Fraternidade, solidariedade e amizade, sem preço. As pessoas estamos acostumadas a fazer as coisas com querer algo em troca. Eu acredito que isso faz com que a gente perca o valor da nossa solidariedade, da nossa fraternidade, quando nós condicionamos isso. O Senhor Jesus sempre louvava a fé daquele que o buscava, observando ele como sendo alguém que podia nos ajudar, e ele pode sempre. Tanto é, ele dizia, a tua fé te salvou. E um soldado que comandava exércitos, né, e ele era respeitado pelos seus súditos, soldados que estavam sob seu comando, interpretando e sabendo como funcionava um comandante, disse ao Senhor, né, não precisa ir em minha casa para ajudar o meu funcionário. Basta que digas uma palavra, porque eu comando um certo número de funcionários, e quando eu digo uma coisa, eles vão e obedecem. E eu creio que o Senhor tem poder para apenas pensar e fazer com que o meu funcionário se cure. E o Senhor exaltou aquela fé, dizendo que não tinha visto ainda naquela cidade ali tamanha fé como daquele soldado. É verdade. Então nós queremos lembrar a fé. Nós queremos fazer com que Jesus desperte em cada um de nós. É que a fé ela venha ficar viva dentro da própria pessoa, né? Que é um pedaço de Deus que a gente carrega dentro de nós. Exatamente. Pedro disse isso, né? Paulo disse isso. Vós sois o templo de Deus. Exatamente. Né? Então, nós temos que aprender a nos valorizar. A gente pode, a gente deve, a gente precisa aprender a viver em comunidade. E essa comunidade, ela é uma aproximação de pessoas que têm o mesmo objetivo. Se estamos numa casa de trabalho, todos estão ali para ganhar o salário de cada mês. É verdade. Se estamos numa casa, de uma família, estamos para aprender a viver em sociedade numa pequena célula. Se estamos numa rua vivendo com outros vizinhos, nós temos que saber aprender a viver e conviver. E a gente não deve dificultar tão severamente. Claro que existem experiências da nossa vida que a gente precisa ter atitudes de separar uma convivência que pode ser prejudicial a um número maior de pessoas. A gente tem que saber ser responsável. Porque se eu acolho alguém e mantenho uma relação com uma pessoa e essa pessoa tem uma influência negativa, ela pode e ela com certeza vai causar prejuízo, porque é como o joio e o trigo. O trigo de Deus é a palavra viva do Senhor, mas o joio é aquele que se apresenta como trigo, mas quando o agricultor vai abrir, não tem nada dentro, não tem conteúdo. Ou seja, ele se apresenta como sendo o trigo de Deus, mas na verdade ele não é o trigo, ele é o joio. E o Senhor ensinou para que convivamos juntos, mas aprendemos a separar. Porque acolher o trigo junto com o joio é dar o mesmo lugar a alguém que sabemos que não transporta no íntimo fé e uma identidade com o Senhor, como sendo aluno que somos todos nós. Meu amigo, muito obrigado. Olha, já fica aqui o nosso agradecimento para vocês. E já fico já fazendo o convite para você, tá? Não toque a sua emissora para outra emissora. Fique ligado com a gente, porque vai ser só sucesso. É, gente. Sábado, dobradinha, gente. 2 programas. Reinaldo Araújo e Alex Carvalho, de 9 às 11 da noite. Roberto Carlos E seus convidados. E lembrando a palavra com meu amigo Alex do Carvalho. das 23 horas à meia-noite.
no mesmo sábado, todo sábado. Não troque de canal. Isso. Sintonia 87.5, Rádio Maria FM, umariafm.com. Obrigado, gente. Obrigado. Uma boa noite. Venham fazer parte desse banquete da cultura e a lembrança daquele que é o mestre dos mestres.